Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma videoaula aí. Porém, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações para estar recebendo as mensagens aí. E também deixa aquele like aí para estar ajudando a gente. Bom, nós vamos ver agora então, dando continuidade aí sobre equações do segundo grau, nós vamos ver um pouquinho a respeito das raízes da equação do segundo grau. Tá? O que é a raiz de uma equação de segundo grau? É aquele número que vai tornar a equação verdadeira, que vai fazer com que a condição da equação de fato seja verdadeira, né? De que maneira que isso vai funcionar? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, dada a equação x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero, entre os números mais 2, menos 3 ou mais 3, qual é a raiz? Então, o que eu tenho que fazer para saber qual é a raiz? Aliás, esqueci de falar no começo. A raiz da equação também pode ser chamada de solução da equação ou verdade da equação. Tá? Bom, então o que eu tenho que fazer? Ó? O meu primeiro teste vai ser verificar, então, se esse número mais 2 é a raiz da equação. Como? Deixa eu copiar a equação aqui. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. E eu vou substituir o x pelo 2. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 9 igual a zero. Né? Então aqui eu resolvo em primeiro lugar a potência, certo? Então 2 ao quadrado dá 4. Aqui eu só vou copiar novamente, certo? E agora eu vou resolver então aqui a multiplicação, ó, seguindo a lei lá universal da expressão numérica. Então nesse caso vai ficar 4, menos 6 vezes 2 dá menos 12, mais 9 igual a zero. Né? 4 menos 12 dá menos 8, mais 9 igual a zero, e menos 8 com mais 9 dá 1. E aí ficou isso daqui, ó, 1 igual a zero. Isso é verdade? Isso aqui está correto? 1 é igual a zero? Não. Ou seja, então nessa situação, o 2 não é a solução da equação. Correto, gente? Então agora nós vamos fazer a mesma situação com o número menos 3 para verificar se ele é de fato solução da equação ou não. Então a gente copia a equação novamente. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. E no lugar do x a gente vai substituir pelo menos 3. Então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes menos 3, mais 9 igual a zero. Menos 3 ao quadrado, aqui vai ficar 9 positivo. Né? Aqui eu só vou repetir novamente, porque eu tinha que resolver a potência primeiro. Bom, aqui eu vou fazer então a multiplicação, ó, então vai ficar 9 mais 18, né, que é o resultado dessa multiplicação, mais 9 igual a zero. Então, 9 mais 18 dá 27, mais 9 igual a zero. E isso aqui vai ficar 36 igual a zero, que a gente pode ver que isso aqui não é lógico, né? 36 não é igual a zero. Ou seja, o menos 3 também não é a solução da equação, ok? Agora eu vou fazer o mesmo teste com mais 3. Novamente eu vou copiar a equação aqui, certo? E no lugar do x eu vou colocar o 3 positivo dessa vez. Então fica 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 9 igual a zero. 3 ao quadrado dá 9. Aqui eu vou repetir por enquanto, né? Agora, nessa etapa, eu vou fazer a multiplicação. Então, menos 6 vezes 3 aqui fica menos 18, mais 9 igual a zero. 9 menos 18 vai ficar menos 9, certo? Aí copia aqui o mais 9 igual a zero. Menos 9 com mais 9 dá zero, ó. Então, aqui ficou zero igual a zero. Ou seja, isso daqui faz sentido, né? De fato, zero é igual a zero. Ou seja, eu posso concluir que esse mais 3 é a solução da equação. Tá? Vou até escrever aqui, ó, solução da equação. Solução, ou raiz, ou a verdade da equação. Correto? Agora nós vamos, então, para a segunda parte que eu quero explicar para vocês, que é ensinar vocês a resolver equações do primeiro grau. Só que eu não vou ensinar, por enquanto, as duas partes da fórmula que a gente utiliza, tá? Para calcular isso. Só vou mostrar, por enquanto, para vocês a primeira parte. A primeira parte ela se refere ao discriminante, conhecido como delta. Tá? A letra grega chamada delta. Então, o delta é obtido através dessa fórmula aqui, ó, tá? Que fórmula é essa? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
Ah, mas o que é o B, o que é o A e o C? É aquilo que a gente viu na videoaula anterior, que eu expliquei para vocês os coeficientes, lembram? O A é o coeficiente principal, o B é o coeficiente secundário e o C é o termo independente. O valor do delta, ele vai me indicar, ele vai definir quantas raízes a equação vai ter. Então, olhem só, coloquei até colorido aqui, ó. Quando o delta der um resultado maior que zero, ou seja, positivo, a equação terá duas raízes, né? Então vai ter duas soluções. Quando o delta for igual a zero, significa que a equação vai ter uma única raiz, ou seja, uma única solução. E quando o delta ele for menor que zero, for um valor negativo, é porque a equação não tem solução, não vai ter um número que vai tornar, né, ela verdadeira. Aí eu coloquei aqui esse exemplo, ó. Determinar o valor do discriminante, né, ou seja, do delta, e indicar quantas raízes tem cada equação. Vocês podem perceber que aqui na letra A, essa equação ela já está na forma geral, né? Já está tudo certinho com ela. O A, quem é o A? O A é 1, certo? O valor que está aqui com x ao quadrado. O B é o menos 7, é o valor que está aqui com x, o coeficiente secundário. E o C é o termo independente, que é o 12 aqui, que está sozinho, né? Bom, então eu vou aplicar a fórmula. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui o delta vai ser igual o B menos 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 12. Menos 7 elevado ao quadrado fica 49, né? E aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes 12 vai ficar menos 48, ok? Portanto, o delta aqui ele vai ser 1, né? Ou seja, o que aconteceu aqui? O delta foi maior que zero, né? Se o delta for maior que zero, o que acontece? Essa situação que eu expliquei aqui, ó, significa que essa equação vai ter duas raízes. E a questão pedia para me indicar quantas raízes vai ter cada equação. Ou seja, eu vou até escrever aqui, ela vai ter duas raízes, correto? Bom, na letra B, vocês podem observar que, diferentemente da letra A equação não está na forma geral para mim definir os coeficientes. Então, eu vou ter que primeiro colocá-la na forma geral, né? Nesse caso, eu vou ter que fazer distributiva aqui, ó. X vezes x fica x ao quadrado, x vezes mais 4 fica mais 4x, igual a 9 mais 4x. Né? Em uma equação, quando a gente tem elementos iguais nos dois membros, né, que estão em membros diferentes, no caso aqui o 4x no primeiro membro e esse 4x no segundo membro, a gente pode cancelar. Né? E aí sobra o que? Sobra o x ao quadrado, esse mais 9 vem para cá, fica menos 9 igual a zero. Agora eu vou definir os coeficientes. O A é o 1, certo? O B é o zero, porque eu não tenho valor aqui que está somente com a letra x, seria o coeficiente secundário, e o C é o menos 9, ok? Então, agora eu vou aplicar na primeira parte da fórmula de Bhaskara aí, que é o discriminante, né? Então, vai ficar assim, ó, o B é zero, zero ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 9. Isso vai dar delta igual a zero, e aqui na multiplicação vai ficar mais 36, ó, que vai dar um delta 36. Ou seja, deu um valor maior que zero também. Então, é o mesmo caso anterior. Significa o quê? Que essa equação terá, ou melhor, terá, né? Falei terá, duas raízes. Bom, no caso da letra C, né? Também ela não está na forma geral, a gente vai ter que colocar ela primeiro. T mais 3 ao quadrado, então vai ser T mais 3 que multiplica T mais 3, igual a 12 menos t ao quadrado. Aqui eu vou ter que fazer a distributiva, então t vezes t fica t ao quadrado, t vezes mais 3 fica mais 3t, mais 3 vezes t mais 3t, mais 3 vezes mais 3 fica mais 9, igual a 12 menos t ao quadrado, né? Então, agora eu vou colocar na forma geral. Esse t ao quadrado continua aqui. Esse vem para o primeiro membro, fica mais t ao quadrado. Esses dois, ó, juntando eles, né? Já vai ficar mais 6t. O mais 9 continua. Esse 12 muda de membro, fica negativo, igual a zero. T ao quadrado mais t ao quadrado fica 2t ao quadrado, mais 6t. Aqui mais 9 com menos 12 fica menos 3, igual a zero. E aí eu aplico, então, o discriminante aqui, né? Ó,
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o b é 6, fica 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 3. Delta igual a 36, o delta não saiu aqui. 6 ao quadrado, 36, né? Aqui, menos 4 vezes 2 vezes menos 3, vai ficar mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, né? Ou seja, o delta aqui, ó, 36 mais 24 dá 60, né? Se o valor do delta deu maior que zero, significa que é o mesmo caso das outras duas anteriores. Aqui a gente vai ter duas raízes. Beleza, pessoal? Bom, então, agora continuando aqui, né, a letra D, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Podem perceber que então é uma equação do segundo grau que já está na forma geral, né? Então não há necessidade de a gente estar colocando ela na forma geral, né? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, só definir os coeficientes, né? O A, quem é o A? O A é 1, ok? O B é menos 20 e o C é o 100, certo? Vou mudar a cor aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, aplicando aqui no discriminante, vai ficar delta igual ao B, que é menos 20, então fica menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 100, né? Menos 20 ao quadrado vai ficar 400. Menos 4 vezes 1 vezes 100 fica menos 400 também, que me dá um delta zero. Ou seja, quando o delta for zero, o que vai acontecer? Significa que aqui a gente vai ter apenas uma raiz, como estava lá na página anterior, né? Ok? Vamos lá, para a letra E. Então, aqui a gente também vai aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, x vezes x fica x ao quadrado, x vezes menos 6 fica menos 6x, mais 3 vezes x fica mais 3x, e mais 3 vezes menos 6 fica menos 18. Igual, x mais 4 ao quadrado é x mais 4 multiplicado por ele mesmo, né? Então, ó, aqui, x ao quadrado continua, eu posso até juntar esses dois, que vai ficar menos 3x, menos 18, igual. E agora aplicar a distributiva aqui também, ó, que vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4x mais 16, né? Bom, como vocês podem perceber, né, eu já comentei antes, nas equações quando a gente tem elementos iguais, né, que estão em membros diferentes, eu posso cancelar eles antes de resolver, porque daria zero se mudasse para o mesmo membro. Então eu posso cancelar aqui esse x ao quadrado com esse, ó, ok? E aí vai sobrar o que? Vai sobrar o menos 3x. Eu vou trazer esses dois para lá, vai ficar menos 4x menos 4x. Copio o menos 18, levo mais 16 para lá, que fica negativo, igual a zero. Isso então, a menos 3 com menos 4 dá menos 11x. Menos 18 com menos 16. Então aqui vai ficar menos 34. Igual a zero. O que vocês podem perceber? Que eu não tenho x ao quadrado, ele se eliminou, né? Então, o que acontece? Quando eu não tenho x ao quadrado, né, significa que nessa situação eu não tenho uma equação do segundo grau. Então, isso daqui não é uma equação do segundo grau, né? Então, não tem como eu definir quem são os coeficientes e muito menos saber valor de delta, porque eu não posso aplicar ele aqui, o discriminante, já que não é uma equação de segundo grau. Beleza, pessoal? Então, esses são os exemplos. E agora aí, deem prosseguimento aos estudos de vocês, né?